Se tem uma coisa que eu sei, é da importância do pause. Bora falar disso? A gente vive nesse vucu-vucu de informação da internet e às vezes não entende que é preciso desligar, que é preciso sair, parar um pouco com esse excesso de informação, com esse excesso de referências, com esse excesso de histórias de sucesso, de fracasso, de dores, de angústias, porque a gente deixa dessa forma de olhar para a gente. É importante a gente parar para olhar. Olhar os nossos limites, olhar os nossos sonhos, o que a gente quer para a nossa vida. Eu repito porque esse é um valor importante. Eu me propus, a postar aqui na internet e quando eu me vi angustiado, com ansiedade, por não estar conseguindo fazer do jeito que deve ser feito, com verdade, com calma, com paciência, eu falei, não, deixa eu sentir. Eu tenho outras obrigações na vida e eu não posso deixar que o Instagram atrapalhe no meu dia a dia. Isso poderia facilmente acontecer, porque ao mesmo tempo que é angustiante, que dá ansiedade, é muito gostoso estar aqui. É muito gostoso fazer conteúdo para a internet quando você entende o que você quer falar, com quem você quer falar. Não é gostoso colocar uma foto do seu final de semana e uma pessoa que há tempos não falava com você e que você considera, tem saudade, e isso promove esse retorno desse vínculo. É da mesma forma quando a gente se propõe a dizer algo da nossa profissão. A única diferença é que quem vem falar com você talvez não te conheça, Então isso se torna muito mais grandioso. Então eu vim aqui para dizer, se você está ansioso porque não está conseguindo entender o teu tempo aqui na internet, ou com a tua empresa, ou com seus clientes, está atolado de coisa, respira, dá um pause. O mundo não vai acabar, você não vai morrer se der um pause, sabe? Um pause de 1 hora no seu dia, você está muito pesado, se você está muito cansado, é muito melhor se você está muito cansado, parar, dar o pause no dia. Às vezes isso não é possível, se você trabalha com uma empresa, tem horas a cumprir, mas quando você chega na tua casa, o que você faz? Você se atola em outras coisas? Eu sou artista, E uma das coisas que ajuda muito na arte é o ócio. E quando eu virei empresário, quando eu me tornei empresário, aceitei isso, eu não me permitia descansar. Primeiro porque eu trabalhava em loja, era segunda a segunda. E segundo porque eu pensava, cara, enquanto eu tô aqui descansando, pensando na morte da bezerra, tem um outro empresário solucionando o que eu poderia estar solucionando, tendo a ideia que eu poderia estar tendo. E isso é maluco, isso é muito doído, porque aí a gente acaba não vivendo nada, a gente fica sempre pensando no futuro, no que poderia ser, Então, em resumo, o que eu queria dizer é, sim, pense no futuro, planeje, entenda que você precisa melhorar, precisa evoluir, mas ao fazer isso, não esqueça do agora, não esqueça do teu presente. E aí uma coisa que eu me liguei, assim, aprendendo e convivendo com os meus clientes, que são pessoas diferentes de mim, que pensam diferente de mim, eu percebi que tinha um padrão, assim. Eu conseguia orientar eles em certas coisas, mas a atitude deles me inspirava em outras coisas. E principalmente nessas questões pessoais, Tem muitos clientes que eu consigo orientar mais para esse lado de se acalmar, de buscar um maior equilíbrio emocional, mas nesse sentido do lazer e do break, eu aprendi com um dos meus clientes. E eu queria falar isso para vocês porque se reflete muito no dia a dia deles. A pessoa que consegue manter um equilíbrio de lazer no final de semana, no dia a dia mesmo, não é porque é dia de semana que você precisa trabalhar às 12 horas do dia. É importante ter um momento para você, para tua família, as refeições, sabe? Se sentar para as refeições, tudo isso faz muita diferença. A organização do teu espaço, eu percebo, quando meu escritório tá uma zona, quando meu quarto tá uma zona, quando a sala tá uma zona, é porque a minha cabeça tá precisando de uma organização. Então são sinais, de que você, de alguma maneira, precisa dar uma chacoalhada, uma organizada e dar um pause. Então o que eu quero falar agora é alguns sinais que possa estar ali gritando na tua frente e você ainda não percebeu que a solução é parar, respirar, dormir um dia à tarde ou acordar mais tarde,
sei lá, você vai achar o teu pause. E de repente o teu pause é pular uma corda na tua sala, sabe? Fazer um abdominal. É um momento para você, uma meditação. Não sei, que é muito particular. Mas como saber? No fundo a gente sabe. A gente sempre sabe quando a gente precisa dar uma desacelerada, né? Dar uma pisada no freio. Mas aqui eu vou reforçar então alguns sinais que pode estar acontecendo na tua vida, que tá ali, ó, gritando, que tá ali piscando, te avisando que você precisa dar um tempo, parar, respirar, olhar para dentro. E gente, pode ter certeza, muda tudo. Muda tudo. Então, alguns sinais de que você precisa repensar em algumas coisas. O primeiro sinal de que você precisa dar um pause é se você se sente muito cansado. Se tudo que você fala pro outro é, nossa, eu tô cansado. A pessoa fala, olá, bom dia, como é que você tá? Tô cansado. Menina de Deus, eu não consigo, tá horrível a minha vida. Se você sente que está muito cansado, que as tarefas estão acumuladas, que você não está no mesmo ritmo de produção, você senta para trabalhar e, enfim, só fica enrolando, esse é um sinal de que não adianta você continuar nesse ritmo, alguma coisa precisa ser mudada, né? E às vezes, gente, é difícil ter essa sacada, é difícil aceitar que você está fazendo alguma coisa de errado, mas o que não é a vida senão reconhecer os erros e redirecionar, não é mesmo? Então, não tem problema se você está fazendo errado. O importante é o que a gente vai fazer a partir de agora, não é mesmo? E o pause, ele permite essa reflexão. E quando eu decidi fazer esse vídeo, me veio muito na cabeça o videocassete, sabe? Quando você podia apertar o pause ali para ir ao banheiro, apertar o pause ali para atender um telefone, quando tinha telefone fixo. Eu não sei, mas voltar no tempo e ver como o ritmo ele era diferente, como a gente tinha mais tempo, parece, né, de aproveitar. Quando eu olho para o meu passado, principalmente na infância, que não tinha a internet, parece que a gente tinha mais tempo, né? Eu lembro que eu desenhava mais, eu pintava mais, eu brincava mais, foi um monte de coisa. É óbvio que os momentos são diferentes, mas hoje, adulto, eu acho que a gente tem que brincar. A gente tem que se divertir, a gente tem que comer uma coisa diferente, testar, fazer novas coisas. E o dia a dia, às vezes, nos impede de plantar uma plantinha em casa, criar um cantinho da leitura. A gente fica tão ali no vucu-vucu que não percebe as possibilidades dentro do nosso quarto, do nosso cantinho. A gente pode mudar e melhorar sempre. Segundo sinal de que você precisa apertar ali a teclinha do pause é se o teu humor está muito instável. Se você acorda bem e no primeiro problema já explode ou já ataca alguém. Se você sente que está sendo uma má companhia, se você sente que está sendo desagradável, ou se as pessoas te falam que você está sendo desagradável, tudo isso eu acho que é importante dar um pause, refletir. Se você não se reconhece em alguns momentos, é importante avaliar. Terceiro sinal de que você precisa dar um pause, esse eu acho que ele é o mais sério. Eu deixei por último porque eu devia ter colocado em primeiro, né? Mas, enfim, só quem tá fiel aqui no vídeo, só quem tá realmente interessado vai ouvir essa história e entender o porquê que eu quis falar sobre ele. O terceiro sinal de que você precisa dar uma parada é quando o teu corpo já tá dizendo. Quando o teu corpo já tá gritando. Por exemplo, uma enxaqueca, uma dor nas costas, uma dor que não passa, de você não sabe o porquê, sabe? Uma dor muscular, uma dor no osso, uma dor na junta. Quando você começa a somatizar coisas, tique nervoso, sabe? Quando você começa a entortar o nariz ou piscar de um jeito diferente, mais apertado. E para ilustrar tudo isso, eu queria inclusive abrir uma história que aconteceu aqui na minha casa. Meu esposo não aguenta ficar quieto. Só que ele acaba absorvendo coisas de trabalho para fazer. Ao invés, beleza, não aguento ficar quieto, então vou fazer uma coisa divertida com o Lucão? Não! Começa a pegar coisa, até que o corpo dele gritou. E eu me lembro que o ano passado rolou uma situação que nos fez acordar um pouco para a vida. Ele acordou, gente, com a cara paralisada. Ele começou a sentir a face paralisada. E isso é decorrência de estresse, né? Isso pode dar problemas inimagináveis, né? Fez ressonância no cérebro, viu que estava começando algumas coisas por lá. Isso, ele é mais novo que eu. Então, a gente precisa entender que não tem idade
Por isso que eu tô falando isso, porque realmente não tem idade, não tem sexo, não tem raça, não tem nada. Pode acontecer com a gente. Por quê? Porque o jeito como a gente vive, pelo menos a maioria das pessoas vivem, é nessa loucura. E eu não quero isso pra vocês. Eu não quero isso pra minha vida. Eu aprendi isso muito cedo. Antes de eu me tornar empresário, eu era uma pessoa muito nervosa, muito brava. Sim, gente, eu era bravo. Acredite que eu era bravo, eu era. E eu sinto que eu aprendi a controlar isso de algum jeito, sabe? É óbvio que foi fazendo terapia, foi reconhecendo o que me fazia agir dessa forma. E o que faz a gente agir dessa forma são as nossas inseguranças, nossos medos, os nossos desejos, que às vezes a gente não aceita nossos desejos. E aí a gente vai descontando no outro, vai somatizando, vai, enfim, fazendo tudo errado. Então, que esse vídeo sirva de alerta, sabe? Eu sei que eu não sou ninguém, não sou nenhum profissional da área, mas, cara, a gente tá aqui pra falar de experiência. Tudo isso aqui que eu tô falando é experiência viva. Eu vivi isso. Eu posso falar da importância do pause, entendeu? Porque mesmo depois que eu parei de ser estressado, eu entrei numa loucura de querer mostrar serviço, de querer fazer, que eu precisei me reconectar de novo com esse Lucas mais tranquilo, que descansa, que dorme, que cozinha, entendeu? Porque a gente às vezes deixa de fazer coisas que a gente precisa fazer para sobreviver, como uma comida. Então, vamos se olhar mais. A proposta, né, de nos comunicar aqui via internet é poder trazer algo positivo, pelo menos essa é a minha proposta. Que fique aí a reflexão, é com carinho que eu faço esse vídeo. E me contem aí nos comentários se você já teve alguma experiência, se você já teve algum sintoma que você precisou sim dar um pause forçado, ou se você já consegue promover esses pauses com coerência, no tempo certo, sem atrapalhar também, né, as obrigações. Em nenhum momento eu quero que você perca o foco nos seus objetivos, no seu trabalho. Pelo contrário, se você começar a se permitir descansar, você vai ver aonde você pode chegar. Beijo!